Sistema de enchimento. Parte 1. Fases de enchimento. As fases de enchimento de uma enchedora mecânica com acionamento pneumático são sequencialmente: flush de CO2, evacuação 1, varredura 1, evacuação 2, varredura 2, evacuação 3, pressurização, enchimento, estabilização, fechamento final, alívio de pressão, limpeza dos tubos de ar. Flush CO2. No flush de CO2, no momento de ascensão das garrafas pelos pistões elevadores, o sensor de presença de garrafas, o FLADA, é acionado, e o PLC comanda o pistão de acionamento da válvula de gás A. Assim, o CO2 é injetado na garrafa, ocupando o espaço inferior, expulsando parte do oxigênio para cima e ambiente externo. Isso acontece pela pressão positiva de trabalho e a característica química de maior peso molecular do CO2. Após um tempo de injeção determinado pelo PLC, o pistão bloqueia novamente o gás. Esse tempo depende da velocidade e da capacidade do equipamento, de acordo com diretrizes de freshness. Evacuação 1. A primeira evacuação acontece quando a garrafa já está vedada na válvula. O PLC comanda o início da evacuação pelo bloco de vácuo B, através da interligação do interior da garrafa com o canal de evacuação, distribuidor e bomba de vácuo. O gás é succionado do vasilhame e redirecionado para o ralo. Varredura 1. Com o bloco de vácuo B atuado, o PLC comanda uma rápida abertura e fechamento do pistão da válvula de gás A. Assim, o CO2 passa pela válvula C e pelo interior do tubo de ar em direção ao fundo da garrafa. Simultaneamente, o gás é succionado pelo sistema de evacuação. Evacuação 2. O bloco de vácuo B continua acionado. Assim, o interior da garrafa fica em comunicação com o canal, o distribuidor e a bomba de vácuo. Então, o gás é retirado novamente do vasilhame. Varredura 2. Ainda com o bloco de vácuo B atuado, o PLC pilota novamente o pistão da válvula de gás A por um curto período de tempo. Uma nova injeção de gás em conjunto com a evacuação é realizada. Assim, progressivamente, a quantidade de gás restante é concentrada em CO2 com menor teor de oxigênio. Evacuação 3. Mantemos o bloco de vácuo B atuado, colocando o interior da garrafa em contato com o canal de vácuo, distribuidor e bomba. Assim, cerca de 99% de O2 é retirado do vasilhame na evacuação final. Pressurização. Na fase de pressurização, continuamos com a garrafa vedada na válvula. O PLC comanda a abertura do gás pelo pistão superior e válvula de gás, iniciando a pressurização da garrafa. É muito importante que não tenhamos vazamentos ou fugas pelo vácuo, alívio, tulipa ou vedações. Não conseguimos pressurizar uma câmara de ar furada, não é mesmo? Precisa-se de perfeita equalização entre pressões da garrafa e da cúpula o mais rápido possível. Enchimento. Após o equilíbrio das pressões entre cúpula e interior da garrafa, iniciamos o enchimento. Mecanicamente, a válvula de líquido é aberta pela mola que estava comprimida pela força da pressão do CO2. O líquido desce por gravidade, passando pelo sifão, cone de líquido e tubo de ar. Assim, chega-se ao deflector. Esse componente de alto impacto no enchimento direciona o líquido em um filme fino ao gargalo e parede da garrafa. Enquanto isso, o gás que estava em seu interior retorna por dentro do tubo de ar e válvula de gás, indo em direção à parte superior da cúpula. Quando o líquido ou espuma atingem a ponta inferior do tubo de ar, o enchimento é frenado e, logo após, finalizado. Isso ocorre por conta do bloqueio no retorno de gás e restrição do sifão da válvula. O momento de abertura da válvula de líquido acontece quando o somatório das pressões da mola de líquido e interna da garrafa forem maiores que a pressão da cúpula. Resumindo, a pressão da cúpula anula-se com a pressão da garrafa por terem sentidos contrários. Assim, resta a pressão da mola empurrando a carcaça da válvula para cima, abrindo-a e iniciando o enchimento. Estabilização e nivelamento. Após o enchimento, o líquido é mantido em repouso por um determinado tempo, com as válvulas de gás e líquido abertas. Assim, conseguimos a estabilização das moléculas após o enchimento e o nivelamento do líquido entre as garrafas. Fechamento final.
Após o tempo de enchimento e estabilização, o PLC comanda o fechamento final das válvulas de gás e de líquido. Isto é realizado através do acionamento do pistão pneumático superior. Assim, não temos mais contato da parte interior da garrafa com a cúpula. Alívio de pressão. Após o fechamento das válvulas de gás e de líquido, o bloco de alívio é comandado pelo PLC. Assim, realizamos a descompressão interna da garrafa. A função do alívio de pressão é equalizar de forma gradual a pressão de enchimento à pressão atmosférica. Para isso, temos um pequeno orifício calibrado para realizar essa função que chamamos de giclée. Este gás, com uma pequena quantidade de espuma, é direcionado para o canal de alívio e de lá para o distribuidor e ralo. Limpeza dos tubos de ar. Antes da próxima volta, o PLC comanda a rápida abertura e fechamento do pistão superior e válvula de gás. O objetivo é utilizarmos a pressão da cúpula e limparmos por capilaridade o residual de espuma remanescente do enchimento. Como não conseguimos parar o enchimento instantaneamente, o nível sempre ultrapassa a parte inferior do tubo de ar em mais de 5 milímetros. Se não limparmos, este residual entra para o próximo vasilhame. Isso prejudica o retorno do gás e deflexão na próxima volta, causando perturbação no enchimento e espumamento. É importante ressaltar que nas máquinas Eurostar EV, esta fase não precisa ser realizada com pressão de trabalho. Pela construção diferenciada da válvula de enchimento, temos um maior peso da coluna de gás, formada por uma distância muito maior entre a vedação de CO2 e a ponta do tubo de ar. Assim, consegue-se realizar automaticamente esse processo. Assim que a garrafa desce e o tubo de ar fica fora do líquido, essa espuma remanescente já é retirada, ficando dentro da própria garrafa. Parte 2. Troubleshooting enchimento. Todas as garrafas saem vazias. Se todas as garrafas saírem vazias, pode-se ter os seguintes problemas: sensor de presença de garrafas danificado ou fora de posição, cabo rompido ou conector do fladar oxidado, pistões elevadores não foram pressurizados, máquina fora do sincronismo eletrônico, enchedora sem sincronismo mecânico. Neste caso, muitas garrafas quebrarão. Algumas garrafas estão saindo vazias. Se algumas garrafas estiverem saindo vazias, pode estar acontecendo algum desses problemas: sensor de presença de garrafas danificado ou fora de posição, diafragma do botão de vácuo rasgado, suporte de tulipa muito empenado, suporte sem tulipa, borracha de tulipa rasgada, tubo de ar totalmente empenado, pistão elevador travado, pistão superior de abertura da válvula travado, mola da válvula de líquido quebrada, carcaça da válvula de líquido travando no fundo de válvula pelo sifão. Muitas garrafas estão saindo mal cheias. Se muitas garrafas estiverem saindo mal cheias, pode estar acontecendo algum desses problemas: nível de produto muito alto ou muito baixo na cúpula, pressão de enchimento abaixo do PTP, máquina fora do sincronismo mecânico, baixa pressão de ar comprimido na rede impedindo o correto fechamento das válvulas de gás, produto e vácuo. O mínimo de pressão de entrada da máquina deve ser de 5 bar e na ilha de válvulas acima da máquina 4,0 bar. Mangueiras e conexões pneumáticas das eletroválvulas e válvulas de enchimento quebradas com vazamento. Excesso de vazamento de ar comprimido pelo distribuidor de ar. Flutuação do nível da cúpula e falha na malha de controle do nível. Alguma garrafa sai mal cheia. Se alguma garrafa sai mal cheia, pode estar acontecendo os seguintes problemas: deflector danificado, cortado ou faltante, tubo de ar empenado, tubo de ar modelo diferente, ou seja, altura da aba cônica ou diâmetro interno maior que o padrão, vazamento de ar pelas conexões e mangueiras de vácuo, travamento parcial do pistão de acionamento superior da válvula ou diafragma rompido, fole de acionamento superior rompido, borracha de tulipa cortada, duas abas cônicas no mesmo tubo de ar, mangueiras e conexões pneumáticas das eletroválvulas e válvulas de enchimento rachadas, quebradas e com vazamento, mola da válvula de líquido fraca ou cansada. Garrafas com sobreenchimento. Verifique se a pressão dos pistões elevadores está muito baixa.
O diafragma do botão do alívio pode estar furado. A vedação do tubo de ar está cortada, desgastada ou faltante. A borracha da tulipa está danificada. A vedação do cone de líquido está cortada. Fixações do cone de líquido estão frouxas ou sem parafusos de fixação. A baixa pressão de ar comprimido na rede. Muito vazamento de ar comprimido nas mangueiras e conexões das válvulas de enchimento. Espumamento em todas as garrafas. Se houver espumamento em todas as garrafas, podemos ter os seguintes problemas. Temperatura do produto muito alta. Devemos reduzir a velocidade momentaneamente e aumentar a pressão de gás da cúpula. Teor de CO2 alto e fora de faixa, que é crítico para a segurança. Parar a produção e avisar supervisor e laboratório para conferir o envio. Nível muito alto da cerveja na cúpula. Conferir sinais das sondas e malha de nível. Pressão de enchimento na cúpula abaixo do PTP. Verificar filtros, válvulas pneumáticas para retorno de SIP, funcionamento da válvula moduladora e vazamentos no sistema. Pressão muito baixa de ar comprimido na rede. Pressão baixa da bomba de produto. Na troca do tanque na filtração se entrou ar na linha de produto. Neste caso, precisamos aumentar a pressão da cúpula e reduzir velocidade até a correção. Cobrar do processo o aviso ao packaging antes das próximas trocas. Garrafas sujas. Verificar inspetor e lavadora de garrafas. Temperatura das garrafas muito alta. Checar lavadora de garrafas. Valor de vácuo muito insuficiente fora do PTP. Verificar bomba, refrigeração e tubulações. Espumamento em alguma garrafa. Se o problema for o espumamento em alguma garrafa, pode ser aba cônica danificada, orifício de placa de alívio obstruído, travamento parcial do pistão superior de comando da válvula, cone de líquido danificado, agarramento do corpo da válvula de líquido, fazendo com que a mesma abra somente parcialmente. Precisamos trocar a válvula quando isso acontece. E fole superior de acionamento da válvula estourado. Também precisamos trocar. Quebra de garrafas. Caso o problema seja quebra de garrafas, pode ser chapas de passagem da entrada e saída da enchedora desajustadas. Devem ficar 1 mm mais alto na entrada e 1 mm mais baixa na saída da cúpula. Pistões elevadores desnivelados, sendo isso um problema extremamente crítico para a performance da enchedora. O máximo de desnível entre os mesmos deve ser de 1 mm. Máquina fora do sincronismo mecânico. Travamento dos suportes de tulipa. Em acionamento mecânico, acoplamento do cardan quebrado. Má regulagem da trava de garrafas e banda lateral do sem-fim. Guias da mesa empenadas, apertando e quebrando garrafas. Desgaste excessivo das estrelas. Nível muito alto na cúpula. Quando o problema é um nível muito alto na cúpula. Alguma sonda de nível danificada registrando o valor mais alto que o real. Inibir o sinal dela no PLC até que tenhamos calibração ou troca no PCM. Excesso de pressão da malha 1 da bomba de produto. A pressão de envio deve trabalhar entre 1,5 a 2,0 bar acima da pressão de enchimento. Falha de comunicação dos sinais de sonda pelo coletor eletrônico. Nível muito baixo na cúpula. Agora, se o problema for um nível muito baixo na cúpula, verifique os seguintes pontos. Falha no controle de malha 1 da bomba de produto. A pressão de produto deve trabalhar entre 1,5 a 2,0 bar acima da pressão de enchimento. Falha no sensor de pressão da bomba de produto. Problemas no inversor de frequência ou PLC de comando da bomba. Acabou a cerveja na filtração ou entrou ar na troca de tanque? Falha operacional no processo. Se houve entrada de ar no sistema, precisamos abaixar a pressão da cúpula em um valor inferior à pressão registrada na entrada da máquina. Com a bomba de produto ligada, abastecemos novamente a cúpula. Após, aumente a pressão e reduza a velocidade. Sonda de nível danificada, registrando o valor mais baixo que o real. Inibir o sinal dela no PLC até a calibração ou troca no PCM. Falha de comunicação dos sinais de sonda pelo coletor eletrônico. Precisamos limpar ou trocar as escovas nesse caso. Hoje você viu os processos de enchimento e também seus troubleshootings.